Capítulo 5 de Casa Velha, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Falei a Dona Antônia no dia seguinte. Estava disposto a pedir-lhe uma conversação particular, mas foi ela mesma que veio ter comigo, dizendo que durante a minha moléstia tinha acabado umas alfaias e queria ouvir a minha opinião. Estavam na sacristia. Enquanto atravessávamos a sala e um dos corredores que ficavam ao lado do pátio central, ia-lhe eu falando sem que ela me prestasse grande atenção. Subimos os 3 degraus que davam para uma vasta sala calçada de pedra e abobadada. Ao fundo havia uma grande porta, que levava ao terreiro e à chácara. À direita ficava a da sacristia, à esquerda outra, destinada a um ou mais aposentos, não sei bem. Naquela sala achamos Lalau e o sineiro, este sentado, ela de pé. O sineiro era um preto velho e doido. Não fazia mais que tocar o sino da capela para a missa aos domingos. O resto do tempo vivia calado, resmungando. Ninguém lhe falava, embora fosse manso. Lalau era a única entre todos os parentes agregados ou fâmulos que ia conversar com ele, interrogá-lo, escutá-lo, pedir-lhe histórias. E ele contava-lhe histórias muito compridas, sem sentido algumas, outras quase sem nexo, reminiscências vagas e embrulhadas ou sugestões do delírio. Era curioso vê-los. Lalau perdia a inquietação, ficava séria e tranquila durante 10, 15, 20 minutos a escutá-lo. O Gira, nunca lhe conheci outro nome, alegrava-se ao vê-la. Com a razão perdera a convivência dos demais. Vivia entregue aos pensamentos solitários, mergulhado na inconsciência e na solidão. A moça representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura. Era a sociedade humana, e uma sombra de sombra da consciência antiga. Ela, que o sentia, dava-lhe essa curta imersão do abismo e 1 ou 2 vezes por semana ia conversar com ele. Dona Antônia parou. Não contava com a moça ali ao pé da porta da sacristia e queria falar-me em particular, como se vai ver. Compreendi-o logo pelo desagrado do gesto, como já suspeitara alguma coisa ao vê-la preocupada. No momento em que chegávamos, Lalau perguntou ao Gira: E depois? E depois? Depois o rei pegou o gavião e Gavião cantou. Gavião canta? Gavião? Ué, gente, Gavião cantou. Calunga, mussanga, monandangue. Caluga, mussanga, monandangue, calunga. E o preto dava ao corvo umas sacudidelas para acompanhar a toada africana. Olhei para Lalau. Ela, que ria de tudo, não se ria daquilo. Parecia ter no rosto uma expressão de grande piedade. Voltei-me para Dona Antônia. Esta, depois de hesitar um pouco, deliberou entrar na sacristia, cuja porta estava aberta. Lalau tinha-nos visto, sorriu para nós e continuou a falar com o Gira. Dona Antônia e eu entramos. Sobre a cômoda da sacristia estavam as tais alfaias. Dona Antônia disse ao preto sacristão que fosse ajudar a descarregar o carro que chegara da roça e lá a esperasse. Ficamos sós. Mostrou-me 2 alvas e 2 sobrepelizes. Depois, sem transição, disse-me que precisava de mim para um grande obséquio. Soube na véspera que o filho andava com ideias de ser deputado. Pedia-me 2 coisas. A primeira é que o dissuadisse. Mas por quê? Disse-lhe eu. A política foi a carreira do pai, é a carreira principal no Brasil. Vá que seja, mas, reverendíssimo, ele não tem jeito para a política. Quem lhe disse que não? Pode ser que tenha. No trabalho é que se conhece o trabalhador. Em todo caso, deixe-me falar com franqueza, acho bom da sua parte que procure empregar a atividade em alguma coisa exterior. Dona Antônia sentou-se e apontou-me para outra cadeira. Ficamos ambos ao pé de uma larga janela que dava para o terreiro. Sentada, declarou que concordava comigo na necessidade que apontara, mas ia então ao segundo obséquio, que não era novo, é que o levasse para a Europa. Depois da Europa, com mais alguns anos de experiência das coisas, pode ser que viesse a ser útil ao seu país. Interrompi-a nesse ponto. Ela esperou. Eu, depois de fitá-la por alguns instantes, disse-lhe que a viagem com efeito podia ser útil, mas que os costumes do moço eram tão caseiros que dificilmente se ajustariam às peregrinações, salvo se adotássemos um meio-termo, enviá-lo casado. Não se arranja uma noiva como um simples baú de viagem, disse ela. Está arranjada.
D Antônia estremeceu. Está aqui perto, é sua boa amiga e pupila. Quem? Lalau? Está caçoando. Lalau é meu filho. Vossa Reverendíssima está brincando comigo. Não vê que não é possível? Casá-los assim como um remédio? Falemos de outra coisa. Não, minha senhora, falemos disso mesmo. D Antônia, que dirigia os olhos para outro lado, quando proferiu as últimas palavras, levantou a cabeça de súbito ao ouvir o que lhe disse. Creio que, depois da morte do marido, era a primeira pessoa que lhe fazia frente. Olhou-me espantada. Estava tão acostumada a governar ali naquele mundo isolado, sem contraste nem advertência, que não podia crer em seus ouvidos. O padre Mascarenhas dissera-lhe uma vez ao almoço que ela era a imperatriz da casa velha, e D Antônia sorriu lisonjeada, com a ideia de ser imperatriz em algum ponto da terra. Não batia com o cetro em ninguém, mas estimava saber que lhe o reconheciam. Pela minha parte, curvei-me respeitoso, mas insisti que falássemos daquele mesmo assunto para resolvê-lo de uma vez. Resolver o quê? Perguntou ela, alçando desdenhosamente o lábio superior. Não percamos tempo em dizer coisas sabidas de nós ambos, continuei. Eles gostam um do outro. Esta é a verdade pura. Resta saber se poderão casar, e é aqui que não acho nem presumo nenhuma razão que se oponha. Não falo de seu filho, que é um moço digno a todos os respeitos. Falemos dela. Diga-me o que é que lhe acha. Não quis responder. Eu continuei o que dizia, eu lembrei a educação que ela lhe dera, o amor que lhe tinha e principalmente falei das virtudes da moça, da delicadeza dos seus sentimentos e da distinção natural que supria o nascimento. Perguntei-lhe se, em verdade, acreditava que o Vitorino, filho do segeiro... D Antônia estremeceu. Vejo que está informado de tudo, disse ela depois de um breve instante de silêncio. Conspiram contra mim. Bem, que quer de mim vossa reverendíssima? Que meu filho case com Lalau? Não pode ser. E por que não pode ser? Realmente, não sei que ideias entraram por aqui depois de 31. São ainda lembranças do padre Feijó. Parece mesmo achaque de padres. Quer ouvir por que razão não podem casar? Porque não podem. Não lhe nego nada a respeito dela. É muito boa menina, dê-lhe a educação que pude, não sei se mais do que convinha, mas enfim, está criada e pronta para fazer a felicidade de algum homem. Que mais há de ser? Nós não vivemos no mundo da lua, reverendíssimo. Meu filho é meu filho e, além desta razão, que é forte, precisa de alguma aliança de família. Isto não é novela de príncipes que acabam casando com roceiras ou de princesas encantadas. Faça-me o favor de dizer com que cara daria eu semelhante notícia aos nossos parentes de Minas e de São Paulo. Pode ser que a senhora tenha razão. É achaque de padre, é achaque até do nosso Senhor Jesus Cristo que nasceu nas palhas. Sim, senhor, mas, nesse caso, que mal há em casar com Vitorino? Filho de segeiro não é gente? Diga-me. Para que ela case com meu filho, nosso Senhor nasceu nas palhas, mas para que case com Vitorino, já não é a mesma coisa. Diga-me. Mas, senhora D Antônia... Qual? Disse ela, levantando-se e indo até a porta que dava para a capela e depois a outra da entrada da sacristia. Espiou se nos ouviam e voltou. Voltando, deu alguns passos sem dizer nada, indo e vindo, desde a porta até a parede do fundo, onde pendia uma imagem de Nossa Senhora, com uma coroa de ouro na cabeça e estrelas de ouro no manto. D Antônia fitou durante alguns momentos a imagem, como para defender-se a si mesma. A Virgem coroada rainha e triunfante era para ela a legítima deidade católica, não a Virgem foragida e caída nas palhas de um estábulo. Estava como até então não a tinha visto. Geralmente era plácida e alguma vez impassível. Agora, porém, mostrava-se ríspida e inquieta, como se a natureza rompesse as malhas do costume. A pupila abrasava-se de uma flama nova. Os movimentos eram súbitos e não sei se desconcertados entre si. Eu, da minha cadeira, ia a acompanhando com os olhos, a princípio arrependido de ter falado, mas vencendo logo depois esse sentimento de desânimo, e disposto a ir ao fim. Ao cabo de poucos minutos, D Antônia parou diante de mim. Quis levantar-me. Ela pôs-me a mão no ombro para que ficasse e abanou a cabeça com um ar de censura amiga. Para que me falou nisso? Perguntou logo depois com doçura.
Conheço o que falo por ser amigo de um e de outro, e da nossa casa. Pode crer, pode crer. Creio que sim. Então eu não vejo as coisas? Tenho notado que é amigo nosso. Ela, principalmente, parece tê-lo enfeitiçado. Não precisa ficar vermelho, as moças também enfeitiçam os padres, quando querem que eles as casem com os escolhidos do coração delas. Que ela merece é verdade, mas daí a casar é muito. Venha cá, prosseguiu ela sentando-se. Vamos fazer um acordo. Eu cedo alguma coisa, o senhor cede também, e acharemos um modo de combinar tudo. Confesso-lhe um pecado. A escolha do Vitorino era filha de um mau sentimento. Era um modo não só de o separar, mas até de a castigar um pouco. Perdoe-me, reverendíssimo, cedi ao meu orgulho ofendido. Mas deixemos Vitorino, convenho que não é digno dela. É bom rapaz, mas não está no mesmo grau de educação que dei a Lalau. Vamos a outro. Podemos arranjar-lhe empregado de foro ou mesmo uma pessoa de negócio. Em todo caso, não seja contra mim. Ajude-me antes a arranjar esta dificuldade que surgiu aqui em casa. Desde quando? Sei lá, desde meses. Desconfiei que se namoravam e tenho feito o que posso, mas vejo que não posso muito. Entretanto, continua a recebê-la? Sim, para vigiá-la. Antes a quero aqui que fora daqui. Não é então porque a estima? É também porque a estimo. Infelizmente porque a estimo. Quem lhe disse que não gosto dela é muito. Mas meu filho é outra coisa. Entrar na família que não. Dona Antônia tirou o lenço do bolso para esfregar as mãos, tornou a guardá-lo e reclinou-se na cadeira, enquanto eu lhe fui respondendo. Conquanto fosse muito mais baixa do que eu, dera um jeito tão superior na cabeça que parecia olhar de cima. Fui respondendo o que podia e cabia, com boas palavras, mostrando em primeiro lugar a inconveniência de os deixar namorados e separados, era fazê-los pecar ou padecer. Disse-lhe que o filho era tenaz, que a moça provavelmente não teimaria de desposá-lo, sabendo que era desagradável sua benfeitoria, mas também podia dar-se que o desdém a irritasse e que a certeza de dominar o coração de Félix lhe sugerisse a ideia de o roubar à mãe. Acrescia a educação, ponto em que insisti, a educação e a vida que levava e que lhe tornariam doloroso passar às mãos de criatura inferior. Finalmente, e aqui sorri para lhe pedir perdão, finalmente era mulher, e a vaidade insuportável nos homens era na mulher um pecado tanto pior quanto lhe ficava bem. Lau não seria uma exceção do sexo. Herdar com o marido o prestígio de que gozava a casa velha acabaria por lhe dar força e fazê-la lutar. Aqui parei. Dona Antônia não me respondeu nada. Olhava para o chão. Como estávamos de costas para a janela e ficássemos calados algum tempo, fomos acordados do silêncio pela voz de Lalau, que vinha do lado do terreiro. Voltamos a cabeça. Vimos a moça repreendendo a 2 moleques, crias da casa, que puxavam pela casaca ao cineiro, uma velha casaca que o Félix lhe dera alguns dias antes. O cineiro, resmungando sempre, atravessou o terreiro, tomou à direita para o lado da frente da capela e desapareceu. Lalau pegou na gola da camisa de uma das crias e na orelha da outra e impediu que elas fossem atrás do pobre diabo. Olhei para Dona Antônia a fim de ver que impressão lhe dera o ato da moça. Mal começava a fitá-la, reparei que franzia a testa, não sei até se empalidecia. Tornando a olhar para fora, tive explicação do abalo. Vi o filho de Dona Antônia ao pé da moça, acabava de chegar ao grupo. Lalau explicava-lhe naturalmente a ocorrência. Félix escutava calado, sorrindo, gostando de vê-la assim compassiva, e afinal, quando ela acabou, inclinou-se para dizer alguma coisa aos moleques. Vimo-lo depois pegar em um destes e aproximá-lo de si, enquanto a moça ficou com o segundo, e posto esse pretexto entre eles, começaram a falar baixinho. Dona Antônia recuou depressa para que não a vissem. Creio que era a primeira vez que eles lhe apresentavam semelhante quadro. Recuou levantando-se e foi para o lado da cômoda. Eu continuei a observá-los. Não se podia ouvir-lhes nada, mas era claro que falavam de si mesmos. Às vezes a boca interrompia os salmos que ia dizendo, para deixar a antífona aos olhos. Logo depois recitava o cântico. Era a eterna aleluia dos namorados. Violentei-me, não tirei a vista do grupo. Precisava matar em mim mesmo, pela contemplação objetiva da desesperança, qualquer má sugestão da carne. Olhei para os 2,
Adivinhei que estariam dizendo e por ainda o que estariam calando, o que se lhes podia ler no rosto e nas maneiras. Lalau era agora mulher apenas, sem nenhuma das coisas de criança que a caracterizavam na vida de todas as horas. Com as mãos no ombro do moleque, ora fitava os olhos na carapinha deste, ouvindo somente as palavras de Félix, ora erguia-os para o moço a fim de o mirar, calada ou falando. Ele é que olhava sempre para ela, atento e fixo. Entretanto, d Antônia aproximara-se outra vez da janela, por trás de mim, e de mais longe, confiada na obscuridade da sacristia. Voltei-me e disse-lhe que a nossa espionagem era o direito divino, que o próprio céu nos aparelhara aquela indiscrição. d Antônia, em geral avessa às sutilezas do pensamento, menos que nunca podia agora penetrá-las. Pode ser até que nem me ouvisse. Continuou a olhar para os dois, ansiosa de os perceber, aterrada de os adivinhar. Uma coisa há de conceder, disse-lhe eu. Há de conceder que eles parecem ter nascido um para o outro. Olhe como se falam. Veja os modos dela, a dignidade e ao mesmo tempo a doçura. Ele parece até que quer fazer esquecer que é herdeiro da casa. Não sei até se lhe diga alguma coisa. Digo se me consentir. d Antônia voltou os olhos a mim com um ar interrogativo e complacente. Digo-lhe que, se alguém trocasse os papéis e a desse como sua filha, e a ele como o advogado da casa, ninguém poria nenhuma objeção. d Antônia afastou-se da janela sem dizer nada. Depois tornou a ela, curiosa, interrogando a fisionomia dos dois. No fim de alguns minutos, não tendo esquecido as minhas últimas palavras, redarguiu com ironia e tristeza. Advogado? Creio que é muito. Diga logo cocheiro. Fiz um gesto de pesar e pedi-lhe que me desculpasse o estilo pinturesco da conversação. Não queria dizer senão que a dignidade da moça falaria supor dona da casa, ao passo que as maneiras respeitosas dele, que tão bem lhe iam, poderia fazê-lo crer outra coisa, mas outra coisa educada, notasse bem. d Antônia ouviu-me distraída e inquieta, olhando para fora e para dentro. Quando afinal os dois separaram-se, indo ele para o lado da frente da capela, que comunicava com o caminho público, e ela, para a parte oposta, a fim de entrar em casa, d Antônia sentou-se na cadeira em que estivera antes e respirou à larga. Abanou a cabeça 2 ou 3 vezes e disse-me sem olhar para mim: não tenho do que me queixar, a culpa é toda minha. De repente voltou a cabeça para o meu lado e fitou-me. Tinha as feições um tanto alteradas, como que iluminadas, e esperei que me dissesse alguma coisa, mas não disse. Olhou, recompôs a fisionomia e levantou-se. Vamos. Não obedeci logo. Imaginei que ela acabava de achar algum estratagema para cumprir a sua vontade e confessei-lhe sem rebuço, porque a situação não comportava já dissimular. d Antônia respondeu que não achara nem buscara nada, e convidou-me a sair. Insisti no receio, acrescentando que, se cogitava dar um golpe, melhor seria avisar-me, para que não os dissuadisse e não fossem eles apanhados de sopetão. d Antônia ouviu sem interromper e não replicou logo, mas daí a alguns segundos, com palavras não claras e seguidas, senão ínvias e dúbias. Contava comigo ao lado dela, desde que soubesse a verdade, mas que a apoiasse já. Depois, então... A verdade? Repeti eu. Que verdade? Vamos embora. Diga-me tudo, a ocasião é única, estamos perto de Deus. d Antônia estremeceu ouvindo esta palavra e deu-se pressa em sair da sacristia. Levantei-me e saí também. Achei-a a 2 passos da porta, disse-me que ia ver os aposentos fronteiros porque contava com hóspedes da roça, e foi andando. Eu desci os degraus de pedra, atravessei o pátio da cisterna e recolhi-me à biblioteca. Recolhi-me alvoroçado. Que verdade seria aquela, anunciada a fugir, tal verdade que faria trocar de papel desde que eu a conhecesse? Cumpria arrancar-lhe e a melhor ocasião ia perdida. Fim do capítulo 5, gravado por Felipe Vale. Capítulo 6 de Casa Velha, de Machado de Assis. Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. No dia seguinte fui mais cedo para a Casa Velha, a fim de chegar antes dos hóspedes que d Antônia esperava da roça, mas já os achei lá.
Tinha chegado na véspera às ave-marias. Um deles, o coronel Raimundo, estava na varanda da frente, conheceu-me logo e veio a mim para saber como ia a história de Dom Pedro I. Sem esperar pela resposta, disse que podia dar-me boas informações. Conhecera muito o imperador. Assistira à dissolução da Constituinte, por sinal que estava nas galerias durante a sessão permanente, e ouvira os discursos do Montezuma e dos outros, comendo pão e queijo à noite comprados na rua da Cadeia. Uma noite dos diabos. Vossa Reverendíssima vai escrever tudo? Tudo o que souber. Pois eu lhe direi alguma coisa. Começamos a passear ao longo da varanda grande. Egoísmo de letrado. A esperança de alguns documentos e anedotas para o meu livro pôs de lado a principal questão daqueles dias. Entreguei-me à conversação do coronel. Já sabemos que era parente da casa. Era irmão de um cunhado do marido de Dona Antônia e fora muito amigo e familiar deles. Falamos cerca de meia hora. Contou-me muita coisa do tempo, algumas delas arrancadas por mim, porque ele nem sempre via a utilidade de um episódio. Oh, isso não tem interesse. Mas diga, diga, pode ser, insistia eu. Então ele contava o que era uma visita, uma conversa, um dito, que eu recolhia de cabeça para transpô-lo ao papel, como fiz algumas horas depois. Raimundo foi se sentindo lisonjeado com a ideia de que eu ia imprimir o que me estava contando, e desceu a minúcias insignificantes, casos velhos e finalmente anedotas dele mesmo, e as partes de sua vida militar. Antônia, disse ele, vendo entrar a parenta na varanda, este seu padre sabe onde tem a cabeça. Dona Antônia fez um gesto afirmativo e seco, mas logo depois, para não me molestar, redarguiu sorrindo que sim, e que tanto sabia onde tinha a cabeça como o coração. Lalau e as duas filhas do coronel vieram de fora, veio de dentro uma senhora idosa arrastando um pouco os pés e dando o braço a uma moça alta e fina. Ande para aqui, baronesa, disse-lhe Dona Antônia. Apresentaram-me as duas damas. Soube que a baronesa era a avó da moça que a acompanhava. Eram esperadas de partir do alferes 10 ou 12 dias depois. Mas vieram antes para assistir à festa da glória. Foi o que me constou ali mesmo pela conversação dos primeiros minutos. A baronesa sentara-se de costas para uma das colunas, na cadeira rasa que lhe deram, ajudada pela neta, que a acomodou minuciosamente. Observei-a por alguns instantes. Os dois cachos brancos e grossos, pelas faces abaixo, eram da mesma cor da touca de cambraia e rendas. Os olhos eram castanhos e não inteiramente apagados. Lá tinham seus momentos de fulgor, principalmente se ela falava em política. Sinhazinha, o livro? Perguntou ela à neta. Está aqui, vovó. É o mesmo da outra vez, hein, Antônia? Era a mesma novela que lera quando ali esteve um ano antes e queria reler agora. Era o Sancléa das Ilhas ou os Desterrados na Ilha da Barra. Meteu a mão no bolso e tirou os óculos, depois a caixa de rapé e pôs tudo no regaço. Raimundo, passando a mão pela barba, disse rindo. Bem, as senhoras vão conversar e nós vamos a um solo. Valeu, reverendíssimo? Fiz um gesto de complacência. Félix é um parceirão e Antônia também, mas vamos só os três. Nunca jogou com Félix? Vai ver o que ele é, fino como 30 diabos. Lá na roça dá pancada em todo mundo. Aquilo saiu ao pai. Se algum dia entrar na Câmara, creia que há de fazer um figurão, como o pai e talvez mais. E olha que acho tudo pouco para dar em terra com a tal regência de senhor Pedro de Araújo Lima. Lá vem o coronel com as suas ideias extravagantes, acudiu a velha baronesa, abrindo a caixa de rapé e oferecendo-me uma pitada, que recusei. Acha que o Araújo Lima vai mal? Preferia o seu amigo Feijó? Raimundo replicou, ela treplicou, enquanto eu voltava a atenção para Sinhazinha, que depois de ter acomodado a avó, fora sentar-se com as outras moças. Sinhazinha era o oposto de Lalau. Maneiras pausadas, atitudes longamente quietas. Não tinha nos olhos a mesma vida derramada que abrangia todas as coisas e recantos como os olhos da outra. Bonita era, e a elevação do talhe delgado dava-lhe um ar superior a todas as demais senhoras ali presentes, que eram medianas ou baixinhas, com exceção de Lalau, que ainda assim era menos alta que ela. Mas essa mesma superioridade era diminuída pela modéstia da pessoa, cujo acanhamento, se era natural, aperfeiçoara-se na roça. Não olhou para mim quando chegou.
nem ainda depois de sentar-se. Usava as pálpebras caídas ou, quando muito, levantava-as para fitar só a pessoa com quem ia falando. Como o pescoço era um tantinho alto demais e a cabeça vivia ereta, aquele gesto podia oferecer afetação. Os cabelos eram o encanto da avó, que dizia que a neta era sua alemã, porque eles tendiam a ruivo. Mas, além de ruivos, eram crespos e penteados e atados ao desdém. Davam-lhe muita graça. Gastei nesse exame não mais de 2 ou 3 minutos. Depois, indo a compará-la melhor com Lalau, vi que esta fazia igual exame sorrateiramente. Não era a primeira vez que a via, era a segunda ou a terceira, desde que a sinhazinha perdera o pai e a mãe e viera ao Rio Grande do Sul para a fazenda da avó. Não a viu no ano anterior, quando ela ali esteve, e cuido que ele achava alguma diferença para melhor. Reverendíssimo, vamos? Disse-me o coronel, acabando de replicar à baronesa. Já. Onde está o parceiro? Havemos de achá-lo. E Antônia, ele terá saído? Dona Antônia respondeu negativamente. Estaria vendo as bestas que vieram da roça ou o cavalo que compraram na véspera. E descreveu o cavalo a pedido do coronel, chegando-se ao mesmo tempo para o lado da sinhazinha. Chegando a esta, parou, pôs-lhe uma das mãos na cabeça e com a outra levantou-lhe o queixo, para mirá-la de cima. Ai, Antônia, disse a moça, está me afogando. Dona Antônia fez-lhe uma careta de escárnio, inclinou-se e beijou-lhe a testa com tanta ternura que me deu ciúmes pela outra. E sentou-se entre elas todas, e todas lhe fizeram grande festa. Raimundo calara-se para mirar a cena porque ele queria muito as filhas, e gostava de vê-las acariciadas também. Nisto ouvimos passos na sala contígua, e daí a nada entrava na varanda o filho de Dona Antônia. Ora, viva! Bradou o coronel. Estamos à espera de você para um solo. Vá, acudiu a baronesa, levantando os olhos do livro. O coronel está ansioso por jogar, e é uma fortuna, porque veio da roça insuportável, não me deixa ler. Então você comprou um cavalo? Curtos eventos, palavras sem interesse ou apenas curiosas, que não me consolavam da interrupção a que era obrigado no acometimento voluntário que empreendera. Mas naquele dia não foi essa a minha pior impressão. Fomos dali para a mesa de jogo, em uma sala que ficava do outro lado ao pé da alcova do Félix. O coronel, contando os tentos, disse-nos que a baronesa estava com ideias de casar a neta, conquanto ainda não estivesse noivo. Era uma ideia. Parece que sentia-se fraca, receava morrer sem vê-la casada. Foi o que ele ouviu dizer aos Rosários de Iguaçu, que eram muito da intimidade dela e até parentes. Depois, rindo para o Félix, ali está um bom arranjo para você. Ora, rosnou o rapaz. Ora o quê? Retorquiu o coronel encarando-o, enquanto baralhava e dava as cartas. Repito que era um bom arranjo. Eu acho-a bem bonita. Acho-a mesmo, tape os ouvidos, reverendíssimo, acho um peixão. O pai educou-a muito bem e depois de 2 fazendas, pode-se até dizer 3, mas uma delas tem andado para trás. 2 grandes fazendas, com 700 cabeças ou mais. Terra de primeira qualidade, muita prata. Não há outro herdeiro. Solo, interrompeu o moço. Ambos passamos. Ele jogou e perdeu. Não tinha jogo, foi um modo de interromper o discurso do parente. Mas o coronel era daqueles que não esquecem nada, e daí a pouco tornou ao assunto para dizer que ele, apesar de achacado, se a moça quisesse, tomá-la-ia por esposa. Ele logo rejeitou a ideia. Não podia ser, estava um cangalho velho, não era mais que dantes fora, no tempo do rei, e ainda depois. E vinha já uma aventura de 1815, quando o parente, em respeito de mim, disse-lhe que jogasse ou íamos embora. Pela minha parte, estava aborrecido. A opinião do coronel relativamente à conveniência de casar o parente com sinhazinha e as mostras de ternura de Dona Antônia para com esta fizeram-me crer que podia haver alguma coisa em esboço. Mas, ainda que nada houvesse, Raimundo, expansivo como era, chegaria a insinuá-lo à parenta. Era a solução. Ignoro se Félix também desconfiava a mesma coisa. É todavia certo que jogou distraído e calado, durante alguns minutos, o que fez com que o coronel nos dissesse de repente que estávamos no mundo da lua, que não viera da roça para ficar casmurro e que, ou jogássemos, ou ele ia às francesas da rua do ouvidor. Ainda uma vez Félix atalhou a imaginação libertina do tio.
Para desviá-lo dali, falou de outros atrativos, de um prestidigitador célebre cujo nome enchia então a cidade e que inteiramente me esqueceu, de bailes de máscaras e teatros. Contou-lhe o enredo dos dramas que andavam então em cena e aludiu a certa farsa que divertira muito o coronel na última vez que viera da roça. Raimundo tinha alma ingenuamente crédula para as ficções da poesia. Ouvia-as como quem ouve a notícia de uma facada. Não era mau homem e era excelente pai. Disse logo que não perderia nada e levaria ao teatro as suas candongas. Assim chamava as filhas. Jogamos até perto da hora do jantar. Enquanto eles iam à cavalariça ver os animais chegados, dirigi-me para a sala principal, onde achei Dona Mafalda, a tia de Lalau, que vinha buscá-la para ir com ela às novenas da Glória. A moça voltaria depois da festa. Pareceu-me que Lalau ia obedecer constrangida, e, por outro lado, não ouvi nenhuma objeção da parte de D. Antônia. Só estavam as três. As hóspedas da roça tinham se recolhido por alguns instantes. Raimundo e Félix entraram pouco depois, o primeiro convidando-me a ir passear com ele e o sobrinho, a cavalo. Mas eu não sei montar. Não diga isso. Então vamos nós dois, continuou, voltando-se para o sobrinho. Vai, Antônia. Eu não. Vai, Sinhazinha. Sinhazinha é cavalareira de Truz. Outra vez este nome. A gente como eu, quando receia alguma coisa, faz derivar ou afluir para ela os mais alheios incidentes e as mais casuais circunstâncias. Fui acreditando que o coronel era efetivamente um desbravador, e a temer que o Félix não resistisse por muito tempo à oferta de uma noiva distinta e graciosa e da riqueza que viria com ela. Olhei para ele, vi-o falando com a tia de Lalau. Valeu? Perguntou-lhe o coronel de longe. Hoje não. Bem, amanhã, depois do almoço. A senhora não perde as novenas da Glória, disse Félix a Mafalda. É a minha devoção antiga, e gosto de ir com Lalau, por causa da mãe, que também era muito devota de Nossa Senhora da Glória. Lembra-se, Antônia? Mas deixa estar, no dia 16 estamos cá. Não, interrompeu Félix, venham jantar no dia da Glória, venham de manhã. Temos missa na capela e que diferença há entre a missa cantada e a rezada? Não é, reverendíssimo? Fiz um gesto de assentimento. Dona Antônia, porém, mordeu o lábio inferior e não teve tempo de intervir, porque a tia da moça concordou logo em trazê-la no dia de 15 de manhã. Lalau agradeceu-lhe com os olhos. Não obstante a disposição da moça, fiquei receioso. Ao jantar, acharam-me preocupado. Respondi somente que era um remorso de ter gasto o melhor do dia ao jogo, em vez de ficar ao trabalho, e anunciei a Dona Antônia que, em breve tempo, teria concluído as pesquisas. Caindo a tarde, Lalau e a tia despediram-se, e eu ofereci-me para acompanhá-las. Não era preciso. Dona Antônia mandara aprontar a sege. E Antônia quer dar-se sempre a esses incômodos, disse agradecendo Mafalda. Eu não, redarguiu Dona Antônia rindo. As incomodadas são as bestas. A sege, em vez de as tomar ao pé da porta que ficava por baixo da sala dos livros, veio recebê-las diante da varanda, onde nos achávamos todos. O constrangimento de Lalau era já manifesto. Se preferia a mãe a tudo, como me dissera uma vez, cuido que preferia a Dona Antônia e a casa velha à companhia da tia. Acrescia agora a presença de hóspedes, a variedade de vida que eles traziam à casa velha. Finalmente, pode ser também, sem afirmá-lo, que tivesse receios idênticos aos meus. Despediu-se penosamente. Dona Antônia, embora lhe fosse adversa, é certo que ainda a amava. Deu-lhe a mão a beijar e, vendo-a ir, puxou-a para si e beijou-a na cara uma e muitas vezes. Cuidado, nada de travessuras, disse-lhe. Tia e sobrinha desceram os degraus da varanda, e quando eu ia ajudá-las a entrar na sege, atravessou-se-me o filho da dona da casa, que deu a mão a uma e outra, cheio de respeito e graça. Adeus, minha Antônia, disse a moça metendo a cabeça entre as cortinas de couro da sege e fechando-as, depois de dizer-me adeus com os olhos. Eu, que estava no topo da escada, correspondi-lhe igualmente com os olhos e voltei para as outras pessoas, enquanto a sege ia andando e o moço subia os degraus. Antônia, disse o coronel rindo, este seu filho dava para a camarista do Paço. Dona Antônia, escandalizada, tinha entre as sobrancelhas uma ruga e olhou sombria para o filho.
quando crer que esse incidente foi a gota que fez entornar do espírito de d Antônia a singular determinação que vou dizer. Fim do capítulo 6, gravado por Felipe Vale. Capítulo 7 de Casa Velha, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Era na varanda na manhã seguinte. Quando ali cheguei, dei com d Antônia só passeando de um para o outro lado. A baronesa recolhera-se e os outros tinham saído a cavalo, depois de alguma espera para que eu os visse. Mas cheguei tarde. Por que é que não fui mais cedo? Não pude. Estive sabendo as más notícias que vieram do sul. Sim? Perguntou ela. Contei-lhe o que havia acerca da rebelião, mas os olhos delas, despidos de curiosidade, vagavam sem ver. E logo que o percebi, parei subitamente. Ela, depois de alguma pausa... Ah, então os rebeldes... Repetiu a palavra, murmurou outras, mas sem poder vinculá-las entre si, nem dar-lhes o calor que só o real interesse possui. Tinha outra rebelião em casa, e para ela a crise doméstica valia mais que a pública. É natural, pensei comigo, e tratei de ir aos meus papéis. Ao pedir-lhe licença, vi-a olhar para mim, calada, e reter-me pelo pulso. Já, disse finalmente. Vou ao trabalho. D Antônia hesitou um pouco. Depois, resoluta, ouça-me. Respondi que estava às suas ordens e esperei. D Antônia passou a mão pelos olhos, sacudiu a cabeça e perguntou-me se não suspeitava alguma causa absoluta do impedimento entre o filho e Lalau. Causa absoluta? Sim, murmurou ela, a medo, baixando e erguendo os cílios, como envergonhada. Confesso que a suspeita de que Lalau era filha dela acudiu-me ao espírito, mas varria logo por absurda. Adverti que ela o diria antes à própria moça do que a nenhum homem, ainda que padre. Não, não era isso. Mas então o que era? Tive outra suspeita e pedi-lhe que me dissesse e que me explicasse. Está explicado. Seu marido... D Antônia fez um gesto afirmativo e desviou os olhos. Tinha a cara que era um lacre. Quis ir para dentro, mas recuou, e alguns passos até o fim da varanda, voltou e foi sentar-se na cadeira que ficava mais perto, entre duas portas. Apoiou os braços nos joelhos, a cabeça nas mãos e deixou-se estar. Eu, espantado, não achava nada que dissesse, nada, coisa nenhuma. Olhava para o ladrilho à toa. E assim ficamos por um longo trato de tempo. Acordou-nos um moleque, vindo pedir uma chave à senhora, que lhe deu o molho delas e ficou ainda sentada, mas sem pousar a cabeça nas mãos. A expressão do rosto não era propriamente de tristeza ou de resignação, mas de constrangimento, e pode ser também que de ansiedade. E não fiz logo esse reparo, mas depois, recapitulando as palavras e os gestos. Fosse como fosse, não me passou pela ideia que aquele impedimento moral e canônico podia ser um simples recurso de ocasião. Caminhei para ela, estendi-lhe as mãos, ela deu-me as suas, e apertando-lhes, disse-lhe que não devia ter ajuntado à fatalidade do nascimento o favor das circunstâncias. Não devia tê-los levado pelo descuido ao ponto em que estavam, para agora separá-los irremediavelmente. D Antônia murmurou algumas palavras de explicação. Acanhamento, confiança, esperança, a ideia de casá-la com outro, a de mandar o filho à Europa. As mãos tremiam-lhe um pouco, e talvez por tê-lo sentido, puxou-as e cruzou os braços. Bem, disse-lhe eu, agora é separá-los. Custa-me muito, porque eu gosto dela. Eduquei-a como filha. É urgente separá-los. Aqui é que vossa reverendíssima podia prestar-me um grande obséquio. Não me atrevo a fazer nada, não sei mesmo o que poderia fazer. Vossa reverendíssima, que os estima, e creio que me estima também, é que acharia algum arranjo. Meu filho está resolvido a ir por diante, mas a sua intervenção... Posso contar com ela? Tem sido excessiva a minha intervenção. Vim receber um obséquio e acho-me no meio de um drama. Era melhor que me tivesse limitado a recolher papéis. Não diga mais nada. Acabou-se. Demais, um padre não se pode arrepender do benefício que tentou fazer. A intenção era generosa, mas o que lá vai, lá vai. Agora é dar-nos remédio. Será tão egoísta que me não ajude? Não tenho outra pessoa. O coronel é um estonteado. E depois, por mim só, não faço nada.
Ajude-me. Dona Antônia falava baixinho, com medo de que nos ouvissem. Chegou a levantar-se e ir espiar a uma das portas que davam para a sala. Não julguei mal a precaução, que era natural. E quando ela, voltando a mim, parou e interrogou-me de novo, respondi-lhe que precisava equilibrar-me primeiro. A revelação atordoara-me. Aqui desviou os olhos. Não é sangria desatada, acrescentei. Lalau está fora por alguns dias, pensarei lentamente. Que a ajude? Hei de ser obrigado a isso, agora que a situação mudou. Se não dei causa ao sentimento que os liga, é certo que o aprovei, estava pronto a santificá-lo. A senhora foi muito imprudente. Confesso que fui. Vai agora desgraçá-los. Dona Antônia fez com a boca um gesto que podia parecer meio sorriso e era tão somente expressão de incredulidade. Traduzido em palavras, quer dizer que não admitia que a separação dos dois pudesse trazer-lhes nenhum perpétuo infortúnio. Tendo casado por eleição e acordo dos pais, tendo visto casar assim todas as amigas e parentes, Dona Antônia mal concebia que houvesse, ao pé deste costume, algum outro natural e anterior. Cuidava a princípio que a sua vontade bastava a compor as coisas. Depois, não logrando mais que baralhá-las, cresceu-lhe naturalmente a irritação e afinal criou medo. Mas supôs-se sempre que o efeito da separação não passaria de algumas lágrimas. Amanhã ou depois falaremos, disse-lhe. Fui dali a livros. Ao entrar na sala deles, parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca, que me parecera lasciva desde que a vi pela primeira vez. E disse comigo, olhando para ele: Estás morto. Gozaste e descansas. Mas eis aqui os frutos podres da incontinência, e são teus próprios filhos que vão tragá-los. Estava irritado, dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa. Sentei-me, levantei-me, fui à janela e acabei passeando ao longo da sala, com os pensamentos dispersos e confusos. Os livros arranjados nas estantes olhavam para mim. Talvez comentava a minha agitação com palavras de remoque, dizendo uns aos outros que eles eram a paz e a vida, e que eu padecia agora com as consequências de os haver deixado, para entrar no conflito das coisas. Nem por sombras me acudi que a revelação de D Antônia podia não ser verdadeira. Tão grave era a coisa e tão austera a pessoa. Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é que proferi as palavras que ela trazia na mente. Se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las? Pode ser que não. Pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir. Tocado de malícia, o coração dela achou na minha condescendência um apoio e falou pelo silêncio. Assim vai a vida humana. Um nada basta para complicar tudo. Meia hora depois, ou mais, ouvi rumor do lado de fora. Cavalos que chegavam lentamente. Eram os passeadores. Fui à janela. Uma das filhas do coronel vinha na frente com o pai. A outra e Sinhazinha seguiam logo, com o rapaz entre elas. Félix falava a Sinhazinha e esta ouvia-o olhando para ele, diretamente, sem biocos, como na varanda. Era talvez o cavalo que restituía à rio-grandense a posse de si mesma e a franqueza das atitudes. Todo entregue a um acontecimento, subordinei a ele os outros, e concluída a familiaridade dos dois, que bem podiam vir a amar-se. Sinhazinha escutava com atenção, cheia de riso, pescoço teso, segurando as rédeas na mão esquerda e dando com a ponta do chicotinho, ao de leve, na cabeça do cavalo. Reverendíssimo, bradou parando embaixo da janela o coronel. Os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Eu, se fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para escarmento. Já os pajens estavam ali à porta, com bancos para as moças. Pearam-se todos e subiram. Daí a alguns minutos Raimundo e Félix entravam-me pela sala, arrastando as esporas. Raimundo creio que ainda trazia o chicote, não me lembra. Lembra-me que disse ali mesmo, agarrando-me nos ombros, uma multidão de coisas duras contra Bento Gonçalves, e principalmente contra os ministros, que não prestavam para nada e deviam sair. Melhor de tudo era logo aclamar o imperador. Dessem-lhe 50 homens, 25 que fossem, e se ele em 2 horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua, estava pronto a perder a vida e a alma. Uns lesmas, tudo levantado, tudo sublevado ao norte e ao sul. Agora parece que iam mandar tropas e falava-se no general Andréa para comandá-las. Tudo remendos. Sangue novo é o que se precisa. Parola, muita parola. Bufava o coronel.
O sobrinho, para aquietá-lo, metia alguma palavra de quando em quando, mas era o mesmo que nada, se não foi pior. Irritado com as interrupções, bradou-lhe que, se o pai fosse vivo, as coisas andariam de outro modo. Aquele não era paz d'alma, disse o coronel apontando para o retrato. Fosse ele vivo, não era militar, como sabe. Continuou olhando para mim, mas era homem às direitas. Veja-me bem aqueles olhos e diga-me se ali não há vida e força de vontade. Um pouco velhacos, é certo, acrescentou galhofeiramente. Tio Raimundo, suplicou Félix. Velhacos, repito, não digo velhacos para tratandas, mas para amores. Era maroto com as mulheres. Prosseguiu rindo, esquecendo inteiramente a rebelião. Eu, quando vossa reverendíssima mudar de cara e trouxer a outra mais alegre, hei de contar-lhe algumas aventuras dele. Veja aqueles olhos, e não imagina como era gamenho, requebrado. Félix saiu neste ponto. Eu fui sentar-me à escrivaninha, o coronel continuou o assunto e foi despir-se. Não me procurou mais até a hora do jantar. Naturalmente, porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na pesquisa dos papéis, como se eu tivesse papéis na cabeça. Marotos com as mulheres. Tudo se me afigurava claro e evidente. Não podia hesitar muito. Deixei de ir 3 dias à casa velha. Fui depois e convidei o Félix a vir jantar comigo no dia seguinte. Jantamos cedos e fomos dali ao passeio público, que ficava perto de minha casa. No passeio disse-lhe: Sabe que sou seu amigo? Sei, respondeu ele, franzindo a testa. Não se aflija. O que eu vou lhe dizer é antes bem que mal. Sei que estima sua mãe. Ela o merece não só por ser mãe, como porque, se alguma coisa faz que parece contrariá-lo, não o faz senão em benefício seu e da verdade. Félix tornou a franzir a testa. Adivinho que há alguma coisa difícil de dizer que me há de mortificar. Vamos, diga depressa. Digo já, ainda que me custe. E creia que me custa, mas é precioso. Esqueça aquela moça. Não me olhe assim. Imagina talvez que estou finalmente nas mãos de sua mãe. Imagino. Antes fosse isso, porque então o senhor não atenderia a um nem a outro, e casaria se lhe conviesse. E por que não farei isso mesmo? Não pode ser, não pode se casar. Esqueça, esqueça de uma vez para sempre. Deus é que o não quer. Deus ou o diabo, porque a primeira ação é do diabo, mas esqueça inteiramente. Seu pai foi um grande culpado. Aqui ele pediu-me, aflito, que lhe contasse tudo. Custou-me, mas revelei-lhe a confidência da mãe. A impressão foi profunda e dolorosa, mas o sentimento de pudor e da religião pôde serená-lo depressa. Quis prolongar a conversação. Ele não o quis. Não podia. E achei natural que não pudesse. Pouco falou, distraído ou absorto, e despediu-se dali a alguns minutos. Não foi para casa, como soube depois. Foi andar. Andar muito. Revolvendo na memória as duras palavras que lhe disse. Só entrou em casa depois de 8 horas da noite e recolheu-se ao quarto. A mãe estava aflita. Pressentira a minha revelação e receou alguma imprudência. Provavelmente arrependeu-se de tudo. Certo é que, logo que soube da chegada do filho, foi ter com ele. Félix não lhe disse nada. Mas a expressão do rosto mostrou a Dona Antônia o estado da alma. Félix queixou-se de dor de cabeça e ficou só. Foi ele mesmo que me contou tudo isso no dia seguinte, indo para minha casa. Agradeceu-me ainda uma vez, mas queixou-se do singular silêncio da mãe. Expliquei-lhe, ao meu modo. Era natural que lhe custasse a revelação e não fizesse antes de tentar qualquer outro meio. Seja como for, estou curado, disse ele. A noite fez-me bem. O sentimento que essa menina me inspirou converteu-se agora em outro, e creia que pela imaginação já me acostumei a chamá-la irmã. Creia mais que acho nisto um sabor particular, talvez por ser filho único. Apertei-lhe a mão, aprovando. Confesso que esperava menos pronta conformidade. Cuidei que tivesse de assistir a muito desespero e até lágrimas. Tanto melhor. Ele, depois de alguns instantes, consultou-me se acharia prudente revelar tudo à moça. Também eu já tinha pensado nisso e não resolvera nada. Era difícil, mas não achava modo de não ser assim mesmo. Depois de algum exame, assentamos de não dizer nada, salvo em último caso. Os dias que se seguiram foram naturalmente de constrangimento. Os hóspedes de D Antônia notaram alguma coisa na família que não era habitual, e a baronesa resolveu voltar para a fazenda logo depois da festa da Glória.
Sinhazinha que não sei se reparou em alguma coisa. Continuava a ter os mesmos modos do primeiro dia. A ideia de casá-la com o filho de d Antônia entrou a parecer-me natural e até indispensável. Conversei com ela. Vi que era inteligente, dócil e meiga, ainda que fria. Assim parecia, ao menos. Casaria com ele ou com outro à vontade da avó. No dia 15, devia ir Lalau para casa, e eu, que o sabia, lá não fui, apesar do convite especial que tivera para jantar. Não fui, não tive ânimo de ver o primeiro encontro da alegria expansiva e ruidosa da moça com a frieza e o afastamento do rapaz. Deixei de lá ir 5 dias. Apareci a 20 de agosto. Fim do capítulo 7, gravado por Felipe Vale. Capítulo 8 de Casa Velha, de Machado de Assis. Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. No dia 20 achei, com efeito, tudo mudado. Lalau suspeitosa e triste, Félix retraído e seco. Este veio contar-me o que se passara, e acabou dizendo que o estado moral da menina pedia minha intervenção. Pela sua parte, não queria mudar de maneiras com ela, para não entreter um sentimento condenado. Não ousava também dar-lhe notícia da situação nova. Mas eu podia fazê-lo sem constrangimento e com vantagem para todos. Não sei, disse eu, depois de alguns instantes de reflexão. Não sei. Sua mãe? Mamãe está perfeitamente bem com ela. Parece até que a trata com muito mais ternura. Não lhe dizia eu? Mamãe é muito amiga dela. Não lhe terá dito nada? Creio que não. E depois de algum silêncio? Nem lhe diria ela mesma. Há confissões difíceis de fazer a outros e impossíveis a ela. Digo fazê-las diretamente à pessoa interessada. Vamos lá, tire-nos desta situação duvidosa. Bem, verei. Não afirmo nada, verei. Estávamos na sala dos livros. Lalau apareceu à porta. Parou alguns instantes, depois veio afoitamente a mim, expansiva e ruidosa, mas de propósito por pirraça. Tanto que não me falava com atenção em mim, mas dispersa, olhando de modo que pudesse apanhar os gestos do rapaz. Este não dizia nada, olhava para os livros. Lalau perguntou-me o que era feito de mim, por onde tinha andado, se era ingrato para ela, se a esquecia. Afirmando que também estava disposta a esquecer-me e já tinha um padre em vista, um cônego, tabaquento, muito feio, cabeça grande. Tudo isso era dito por modo que me doía. E devia doer a ele também. Certo é que ele não se demorou muito na sala. Foi até a janela por alguns instantes. Depois disse-me que ia ver os cavalos e saiu. Lalau não pôde mais conter-se. Logo que ele saiu, deixou-se cair numa cadeira ao canto da sala e rompeu em lágrimas. A explosão atordoou-me. Corri para ela, peguei-lhe nas mãos. Ela pegou nas minhas, que tinha padecido muito naquele dia, muito, muito. Nunca falamos do sentimento que a acabrunhava agora, mas não foi preciso começar por nenhuma confissão. Não compreendo nada, disse ela. Sei só que sofro, que choro e que me vou embora. Por quê? Sabe que há? Não lhe dei resposta. Ninguém sabe nada, naturalmente, continuou ela. Quem sabe tudo já vai lá caminhando para a roça. Devia ser assim mesmo. Eu não valho nada, não sou nada. Não tenho avó baronesa, sou uma agregadazinha. Mas então por que enganar-me tanto tempo? Para caçoar comigo? E chorava outra vez, por mais que eu, defronte dela, em pé, lhe dissesse que não fizesse barulho, que podiam ouvir. Ela, porém, durante alguns minutos não atendia a nada. Quando cansou de chorar e enxugou os olhos, estava realmente digna de lástima. A expressão agora era só de dor e de abatimento. Desaparecera a indignação da moça obscura que se vê preterida por outra de melhor posição. Sentei-me ao lado dela, disse-lhe que era preciso ter paciência, que os desgostos eram a parte principal da vida, os prazeres eram exceção. Disse-lhe tudo o que a religião lhe poderia lembrar para obter que se resignasse. Lalau ouvia com os olhos parados, ou olhando vagamente. Às vezes interrompia com um sorriso. Urgia contar-lhe tudo. Mas aqui confesso que não achava palavras. Era grave a notícia. O efeito devia ser violento, porque conquanto ela cuidasse estar abandonada por outra,
a esperança lá se aninharia em algum canto do coração e nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa. Mas a notícia da filiação era decisiva. Não sabendo como dizê-lo, prossegui na minha exortação vaga. Ela, que a princípio ouvia sem interesse, olhou de repente para mim. Perguntou-me se realmente estava tudo perdido. Vendo que lhe não dizia nada, diga, por esmola, diga tudo. Vamos lá, sossegue. Não sossego, diga. Enquanto não sossegar, não digo nada. Escute. Deus escreve direito por linhas tortas. Quem sabe o que estaria no futuro? Não entendo. Diga. Em verdade, não se podia ser menos hábil ou mais atado que eu. Não ousava dizer a coisa e não fazia mais que aguçar o desejo de a ouvir. Lalau instou ainda comigo, pegou-me nas mãos, beijou-mas, e esse gesto me fez mal, muito mal. Ergui-me, dei 2 passos e voltei dizendo que não agora, por estar tão fora de si. Mas depois lhe contaria tudo, tudo, que era uma coisa grave. Grave? Diga-me já, já. E pegou-se a mim. Que lhe dissesse tudo, jurava não contar para ninguém, se era preciso guardar segredo. Mas não queria ignorar o que era. Não me dava tempo. Se eu abria a boca para adiar, interrompia-me que não. Que havia de ser logo, logo. E falava-me em nome de Deus, Nossa Senhora, e perguntava-me se era assim que eu dizia ser padre. Promete ouvir-me quieta? Prometo, disse ela depressa, ansiosa, pendendo-me dos olhos. É bem grave o que lhe vou dizer. Mas diga. Peguei-lhe na mão e levei-a para defronte do retrato do finado conselheiro. Era teatral o gesto, mas tinha a vantagem de me poupar palavras. Disse-lhe simplesmente que ali estava alguém que não o queria, o pai de ambos. Lalau me empalideceu, fechou os olhos e ia cair. Pude sustê-la a tempo. Lalau tinha o sentimento das situações graves. Aquela era excepcional. Não me disse nada, depois da minha revelação, não me fez pergunta nenhuma. Apertou-me a mão e saiu. 2 dias depois foi para a casa da tia a pretexto de não sei que negócio da família, mas realmente era uma separação. Fui ali vê-la, achei-a abatida. A tia falou-me em particular, perguntou-me se houvera alguma coisa em casa de d Antônia. A sobrinha, interrogada por ela, respondera que não. Quis ir à casa velha, mas foi a própria sobrinha que a dissuadiu, ou antes que lhe impôs que não fosse. Não houve nada, foi a sua última palavra. O que há é que é tempo de viver em nossa casa e não na casa dos outros. Estou moça, preciso de cuidar da minha vida. Dona Mafalda não achava própria esta razão. A sobrinha era tão amiga da casa velha e a família de Dona Antônia queria-lhe tanto que não se podia explicar daquele modo uma retirada tão repentina. Nunca lhe ouvira o menor projeto a tal respeito. Acresce que, desde que viera, andava triste, muito triste. Todas essas reflexões eram justas. Entretanto, para que ela não chegasse a ir à casa velha, disse-lhe que a razão dada por Lalau, se não era sincera, era em todo o caso boa. Pensava muito bem querendo vir para casa. Eram pobres, ela devia acostumar-se à vida pobre, e não à outra, que era abundante e larga e podia criar-lhe hábitos perigosos. Nada lhe dizia a ela mesma, nem era possível. Falamos juntos os 3 na sala de visitas, que era também a de trabalho. Lalau procurou disfarçar a tristeza, mas a indiferença aparente não chegou a persuadir-me. Concluí que o amor lhe ficara no coração, a despeito do vínculo de sangue, e tive horror à natureza. Não foi só a natureza. Continuei a aborrecer a memória do homem, causa de tal situação, de tais dores. Na casa velha fui igualmente discreto. Dona Antônia não me perguntou o que se passara com elas, nem com o filho, e pela minha parte não lhe disse nada. O que ela me confiou dias depois é que a viagem de Félix à Europa era já desnecessária. Cuidava agora de casá-lo. Falou-me claramente nos seus projetos relativos a Sinhazinha. Parecera-lhe a escolha excelente. Eu inclinei-me, aprovando. Passaram-se muitos dias. O meu trabalho estava no fim. Tinha visto e revisto muitos papéis e tomara muitas notas. O coronel voltou à corte no meado de setembro. Vinha tratar de umas escrituras. Notou a diferença da casa, onde faltava a alegria da moça e sobrava a tristeza ou alguma coisa análoga do sobrinho. Não lhe disse nada, parece que d Antônia também não. Félix passava uma parte do dia comigo, sempre que eu ali ia. Falava-me de alguns planos relativamente à indústria ou mesmo à lavoura.
não me lembra bem. Provavelmente era tudo misturado, nada havia nele ainda definido. Lembremo-nos que já andara com ideias de ser deputado. O que ele queria agora era fazer alguma coisa que o aturdisse, que lhe tirasse a dor do recente desastre. Neste sentido, aprovava-lhe tudo. Pareceu-me que o tempo ia fazendo algum efeito em ambos. Lalau não ria ainda, nem tinha a mesma conversação de outrora. Começava a apaziguar-se. Ia ali muitas vezes às tardes. Ela agradecia-me evidentemente a fineza. Não só tinha afeição, como achava na minha pessoa um pedaço das outras afeições, da outra casa e do outro tempo. Demais era-me grata, posto que o destino me tivesse feito portador das más novas e destruidor das suas mais íntimas esperanças. A ideia de casá-la entrou desde logo no meu espírito, e nesse sentido falei à tia, que aprovou tudo, sem adiantar mais nada. Não conhecia o Vitorino, filho do segeiro, mas perguntei-lhe que tal seria para marido. Muito bom, disse-me ela. Rapaz sério e tem alguma coisa por morte do pai. Tem alguma educação? Tem. O pai até queria fazê-lo doutor, mas o rapaz é que não quis. Disse que se contentava com outra coisa. Parece que está escrevente de cartório. Escrevente não sei como se diz. Mentado, paramentado, juramentado. Isso mesmo. Bem, se puder falar com ela, sem dizer tudo. Assim, a modo de indagação. Verei. Deixe estar. Dias depois, d Mafalda deu-me conta da incumbência. A sobrinha nem queria ouvir falar em casar. Achava o Vitorino muito bom noivo, mas o seu desejo era ficar solteira, trabalhar em costura, para ajudar a tia a não depender de ninguém, mas casar nunca. Esta conversa trouxe-me a ideia de ponderar a d Antônia que, uma vez que Lalau era filha do seu marido, ficava-lhe bem fazer uma pequena doação que a resguardaria da miséria. D Antônia aceitou a lembrança sem hesitar. Estava tão contente com o resultado obtido que podia fazê-lo. Confessou-me, porém, que o melhor de tudo seria, feita a doação, passados os tempos e casado o filho, voltar a menina para a casa velha. Tinha grandes saudades dela. Não podia viver muito tempo sem a sua companhia. Repeti a última parte a Lalau, que a escutou comovida. Creio até que ia brotar-lhe uma lágrima, mas reprimiu-a depressa e falou de outra coisa. Era uma terça-feira. Na quarta, devia eu ultimar os meus trabalhos na casa velha e restituir os papéis quando fiz um achado que transtornou tudo. Estava recolhendo tudo quando dei por falta de uma nota tomada naquele dia. Não era fácil reproduzir a nota, pois não a havia tirado de uma só página nem de um só livro, mas de muitos livros diferentes. O caso aborreceu-me. Procurei o papel atabalhoadamente, mas recomecei com cuidado. Abri os livros com que trabalhara nesse dia, um por um, mas não achava nada. Vim achar a nota depois, ao pé da grade da janela, prestes a cair. Entre os livros que folheei procurando achava-se um relatório manuscrito, que eu lera apenas em parte, não o tendo feito, que continha tão somente a transcrição de documentos públicos. Pegando no livro pela lombada e agitando para fazer cair a nota, se ali estivesse, vi que efetivamente caía um papelinho. Vinha dobrado, e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma coisa interessante para os meus fins. Era um trecho de bilhete a alguma mulher cujo nome não estava ali e referia-se a uma criança, com palavras de tristeza. Podiam ser outros amores, podia ser os próprios amores da mãe de Lalau. Hesitei em guardar o papel. Cheguei a pô-lo dentro das folhas do meu relatório, mas tornei a tirá-lo e guardei-o comigo. Reli-o em casa. Dizia este trecho do bilhete que provavelmente nunca foi acabado nem remetido. Tenha confiança em mim e ouça o que lhe digo. Não faça barulho, sossegue e não fale no meu nome. Venha cá o menos que puder e não pense mais no anjinho. Deus é bom. Não achava nada que me explicasse coisa nenhuma, mas insisti em guardá-lo. De noite pensei que o bilhete podia relacionar-se com a família de Lalau, e como nunca tivesse dito à tia desta o motivo que a separara da casa velha, resolvi pedir-lhe uma conferência e contá-lo. Pedi-lhe a conferência no dia seguinte, e obtive-a no outro, muito cedo, enquanto Lalau dormia. Não hesitei em ir logo ao fim. Contei-lhe tudo, menos o amor da sobrinha e do filho de d Antônia, que ela, aliás, fingia ignorar.
Dona Mafalda ouviu-me pasmada, curiosa, querendo por fim que lhe dissesse se Dona Antônia ficara irritada com a descoberta. Não, perdoou tudo. Então por que houve logo esta separação? Hesitei na resposta. Entendo, disse ela, entendo. Vi que sabia de tudo, mas não se consternou por isso. Ao contrário, disse-me alegremente que, se não era mais que essa a causa da separação, tudo estava remediado. Conto-lhe tudo, disse ela no fim de alguns instantes. Não diria nada em outras circunstâncias, nem sei mesmo se diria alguma coisa a outra pessoa. Dona Mafalda confirmou os amores da cunhada, mas o ex-ministro viu-a pela primeira vez quando eles vieram da roça. Tinha lá 3 meses. Não era absolutamente o pai da menina. Compreende-se o meu alvoroço. Pedi-lhe todas as circunstâncias de que se lembrasse e ela referiu-as todas, e todas eram a confirmação da notícia que acabava de dar. Datas, pessoas, acidentes, nada discordava da mesma versão. Ela própria apelou para os apontamentos da freguesia onde nascera a menina, e para as pessoas do lugar, que me diriam isto mesmo. Pela minha parte, não queria outra coisa, senão o desaparecimento do obstáculo e a felicidade das duas criaturas. De repente lembrou-me do trecho do bilhete que tinha comigo, e disse-lhe, em todo caso, mal se podia explicar a crença em que estava Dona Antônia. Havia por força uma criança. Houve uma criança, interrompeu-me Dona Mafalda, mas essa morreu com poucos meses. Tinha o bilhete na algibeira, tirei-o e reli-o. Estas palavras confirmavam a versão da morte. Não pense mais no anjinho. Dona Mafalda contou-me então a circunstância do nascimento da criança, que viveu apenas 4 meses. Depois referiu-me a longa história da paixão da cunhada, que ela descobriu um dia e que a própria cunhada lhe confiou mais tarde, em ocasião de desespero. Tudo parecia-lhe claro e definitivo. Restava agora repor as coisas no estado anterior. Mas ao pensar nisso, adverti que, transmitida esta versão a Dona Antônia, ouviria as razões que ela teria para a sua e combiná-las-ia todas. Fui à casa velha e pedi a Dona Antônia que me desse também uma conferência particular. Desconfiada, respondeu que sim e foi na sala dos livros, enquanto Félix estava fora, que lhe contei o que acabava de saber. Dona Antônia escutou-me a princípio curiosa, depois ansiosa, afinal atordoada e prostrada. Não compreendi esse efeito. Acabei, disse-lhe que a providência se encarregara de levar o fruto do pecado e nada impedia que o casamento do filho com a moça o fizesse esquecer a todos. Mas Dona Antônia, agitada, não podia responder seguidamente. Não entendendo esse estado, pedi que me explicasse. Dona Antônia negou-me tudo a princípio, mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor. Ela ignorava os amores do marido. Inventara a filiação de Lalau com o único fim de obstar ao casamento. Confessou tudo, francamente, alvoroçada, sem saber de si. Creio que se repousasse por algumas horas, não me diria nada, mas apanhada de sopetão, não duvidou expor os seus atos e motivos. A razão é que o golpe recebido fora profundo. Vivera na fé do amor conjugal. Adorava a memória do marido, como se pode fazer a uma santa de devoção íntima. Tinha dele as maiores provas de constante fidelidade. Viúva, mãe de um homem, vivia da felicidade extinta e sobrevivente, respeitando morto o mesmo homem que amara vivo. E vai agora uma circunstância fortuita a mostrar-lhe que, inventando, acertara por outro modo, e que o que ela considerava puro na terra trouxera em si uma impureza. Logo que a primeira comoção passou, Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas enfim estava meio punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento. Opôs-se por soberba. Agora, por humildade, consentia em tudo. Dona Antônia, dizendo isso, forcejava por não chorar, mas a voz trêmula indicava que as lágrimas não tardavam a vir. Lágrimas de vencida, 2 vezes vencida, no orgulho e no amor. Consolei-a e pedi-lhe perdão. De quê? Perguntou ela. Do que fiz. Creio que sinto o papel desastrado que o destino me confiou em tudo isso. Agora mesmo, quando vim alegre, supondo consertar todas as coisas, conserto-as com lágrimas. Não há lágrimas, disse D. Antônia, esfregando os olhos.
Daí a nada estava tranquila e pedi-me que acabasse tudo. Não podia mais tolerar a situação que ela mesma criara. Tinha pressa de afogar na afeição sobrevivente algumas tristezas novas. Instou comigo para que fosse ter com a moça naquele mesmo dia ou no outro, e que a trouxesse para a casa velha, mas depois de saber tudo. Pedia também que me incumbisse de retificar a revelação feita ao filho. Ela, pela sua parte, não podia entrar em tais minúcias. Eram-lhe penosas e indecentes. Esta palavra fez-me, creio eu, empalidecer. Ela apressou-se em explicá-la. Não me encarregava de coisa indigna, mas pouco ajustada entre um filho e sua mãe. Era só por isso. Aceitei a explicação e a incumbência. Não me demorei muito em pôr o filho na confidência da verdade, contando-lhe os últimos incidentes e a face nova da situação. Félix ouviu-me alvoroçado. Não queria crer. Inquiria uma e muitas vezes se a verdade era realmente esta ou outra, se a tia da moça não se enganara, se a nota achada. Mas eu interrompi-o, confirmando tudo. E mamãe? Sua mãe? Naturalmente, já sabe. Hesitei em dizer-lhe tudo o que se passara entre mim e ela. Era revelar-lhe a intervenção da mãe sem necessidade. Respondi-lhe que sabia de tudo, que mo dissera, que estava enganada e estimara o desengano. Tudo parecia caminhar para a luz, para o esquecimento e para o amor. Após tantos desastres que esse negócio me trouxera, enfim compor a situação, e tinha pressa de o fazer e de os deixar felizes. Estava Lalau. Fui lá ter no dia seguinte. Lalau notou a minha alegria. Eu, sem saber por onde começasse, disse-lhe que efetivamente tinha uma boa notícia. Que notícia? Contei-lhe com as palavras idôneas e castas que a situação exigia. Acabei, referi o que se passara com d Antônia, o pedido desta, a esperança de todos. Ela ouviu ansiosa, a princípio aflita, e no fim, quando soube a verdade retificada, deixou cair os olhos e não me respondeu. Vamos, senhora, disse-lhe. O passado está passado. Lalau não se moveu. Como eu instasse, abanou a cabeça. Estando mais, respondeu que não, que nada estava alterado, a situação era a mesma. Espantado da resposta, pedi-lhe que me a explicasse. Ela pegou da minha mão e disse-me que não a obrigasse a falar de coisas que lhe doíam. Que lhe doem? Falemos de outra coisa. Confesso que fiquei exasperado. Levantei-me, mostrei-me aborrecido e ofendido. Ela veio a mim, vivamente, pediu-me desculpa de tudo. Não tinha intenção de ofensa, não podia tê-la, só podia agradecer tudo o que fizera por ela. Sabia que a estimava muito. Mas não compreendo. Compreende se quiser. Venha explicar-se com a sua velha amiga. Ela lhe dirá que estimou, não por ser verdadeira a sua primeira suposição. Para ela, creio. E para todos. Para mim, não. Seja como for, não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família. Perdão, não falemos nisso. Olhei assombrado para ela. Essa palavra é de orgulho, disse-lhe no fim de alguns instantes. Orgulho não. Eu não sei que coisa é orgulho. Sei que nunca estimei tanto a ninguém como a minha mãe. Não lhe disse isso mesmo uma vez? Gostava muito de mamãe. Era para mim na terra como Nossa Senhora no céu. E esta santa tão boa como a outra, esta santa que... Não, perdoe-me. Orgulho? Não é orgulho, é vergonha. Creia que estou muito envergonhada. Sei que era estimado na casa velha e seria ali feliz se pudesse sê-lo. Mas não posso, não posso. Reflita um pouco. Está refletido. Reflita ainda uma noite ou duas, virei amanhã ou depois. Repare que a sua obstinação pode exprimir, relativamente à memória de sua mãe, uma censura ou uma afronta. Lalau interrompeu-me. Não censurava a mãe. Amava tanto ou mais que dantes. E concluiu dizendo que, por favor, não falássemos mais de tal assunto. Respondi que ainda lhe falaria uma vez única. Pedi-lhe que refletisse. Contei a dona Mafalda e disse-lhe que, na minha ausência, trabalhasse no mesmo sentido que eu. Tudo deve voltar ao que era. Eles gostam muito um do outro. Dona Antônia estima-a como filha. O passado é passado. Cuidemos agora do presente e do futuro. Lalau não cedeu nada à tia, nem a mim. Não cedeu nada ao filho de Dona Antônia, que a foi visitar e a quem não pôde ver sem comoção, e grande. Mas resistiu.
Afinal, 8 dias depois, d Antônia mandou aprontar a sege e foi buscá-la. Uma vez aqui, verá que arranjamos tudo, disse-lhe ela. Entrava já no espírito de d Antônia um pouco de amor próprio fendido com a recusa. Lalau parece que a princípio não a quis acompanhar. Nunca soube bem deste ponto, mas é natural que fosse assim. Consentiu finalmente e foi por um só dia. Jantou lá e voltou às ave-marias. Voltei à casa delas e instei novamente, ou só com ela ou com a tia. Ela mantinha-se no mesmo pé e para o fim com alguma impaciência. Um dia recebi o recado de d Mafalda. Corri a ver o que era, disse-lhe que o filho do segeiro Vitorino fora pedi-lhe em casamento e que a moça consultada respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com esta notícia, mas nada há de eterno neste mundo, e ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos, e basta. Originalmente publicado em A Estação, de 15 de janeiro de 1888 a 28 de fevereiro de 1886. Fim do capítulo 8 de Casa Velha. Fim de Casa Velha de Machado de Assis.